Dentro da tua geladeira tem muito frio ou pouco calor? E o que ondulatória tem a ver com frango assado? Tem ímãs no liquidificador? Por que deslizar no gelo é mais fácil que rolar no asfalto? E afinal, que relação tem entre o espelho e o escuro? Complicou? Simplifísica. Por estarmos diariamente em contato com a água, podemos pensar que ela é um líquido simples ou que já sabemos tudo sobre ela. Mas não é bem assim. A água possui 70 anomalias e é sobre algumas delas que a professora Márcia Barbosa falará nessa edição do Simplifísica. Primeiro, queria agradecer a todos e todas por estarem aqui para a gente conversar um pouquinho sobre água. E as pessoas, água? Mas a gente já sabe tudo sobre água. Aliás, a minha mãe no caminho para cá diz, mas água, o que você vai falar de água? Que a gente bebe água? O que eu vou falar sobre água? Eu vou falar que é um mistério. A água tem mistérios. Por que a gente tem que se importar com esses mistérios? Qual é a nossa teoria? E como nós vamos usar a nossa teoria? A água, que é esse líquido comum que vocês têm, muitos de vocês na frente de vocês, tem 70 anomalias. 70 anomalias. O que é uma anomalia? Anomalia é uma coisa que foge do comportamento normal. E o comportamento normal é o comportamento da maioria. A gente nunca pensa que água possa ter anomalias, porque a água é a mais abundante. E a gente pensa, porque ela está em todo lugar, que ela é corriqueira, mas ela não é. A água compõe 70% da Terra. Se vocês pegam a Terra inteira, vocês pegam 70% está coberta de água. Ela é composta por 2/3 do nosso corpo. Se a gente empurrar tudo que não é água do nosso corpo, tudo fica empacotado até aqui. O resto é água. Portanto, todo o funcionamento fisiológico do nosso corpo é dominado pela água. 98% dessa água no planeta é salgada. Portanto, a gente tem muito pouquinho de água que a gente possa consumir, só 2% de água doce. Mas desses 2% de água doce, só 0,6% está na fase líquida. O resto é gelo. E muito dessa fase líquida, que não é gelo, está ainda por cima submersa. Bem, eu vou falar agora de algumas das anomalias da água. Uma dessas anomalias que é muito interessante é a compressibilidade. E ali em cima eu estou representando a compressibilidade, que é a resposta em volume de eu apertar alguma coisa. Eu aperto alguma coisa e como aquela coisa responde no volume. Por exemplo, se eu agora apertar essa mesa, apertar, não muda nada o volume da mesa. Ou seja, sólidos têm uma compressibilidade muito pequenininha. A água, aqui está um gráfico da compressibilidade da água, quando eu aumento a temperatura, a compressibilidade dela aumenta, e ela estranhamente tem um mínimo, notem esse mínimo em torno de 40 graus, que é onde a gente vive, e depois ela muda de comportamento. E aqui, só para ilustrar comparativamente, eu coloquei a compressibilidade do tolueno e vocês notam que só cresce. Então, a água tem duas coisas esquisitas na compressibilidade. Uma é que ela não só aumenta como o tolueno, mas ela troca de comportamento, tá? E a segunda coisa é que o valor é muito pequenininho. Não é tão pequeno quanto um sólido, tá? Mas é pequeno. Isso significa o quê? Que se a água tivesse a compressibilidade do tolueno, a pressão ou a pouca pressão, ela responderia em volume. Que significa que se em vez de água no nosso planeta a gente tivesse 70% de tolueno, a gente não teria terra, porque a água ocuparia todo o planeta, porque seria muito compressível. Por que isso é tão interessante? Isso é interessante por causa de um fenômeno que a gente observou há cerca de 2 anos atrás, que é o tsunami. O que é tsunami? Tsunami é um terremoto no fundo do mar.
Quando nós temos um terremoto, como a gente teve agora, muito fraquinho na Serra, há algumas semanas, ele afeta, porque é uma grande dispersão de energia, ele afeta localmente. Por que ele afeta só localmente? Porque quando põe aquela energia que faz pressão num sólido, o sólido não se mexe muito em volume. E no ar, que é muito compressível, ele esparrama para todas as direções. Mas na água, no fundo do oceano, quando eu ponho essa quantidade de pressão, o que faz, por a água ter uma compressibilidade muito baixa, é formar um paredão. Tá? Então ela se acumula, porque ela não se espraia que nem o ar, e forma esse paredão. E esse paredão é proporcional, a velocidade dele é proporcional à profundidade. Então é um paredão que se move muito rapidamente. Então o tsunami foi uma coisa que formava aquela montanha de água que vinha rapidamente com uma velocidade proporcional à profundidade. Ou seja, ele foi um fenômeno ruim graças ao fato da compressibilidade da água ser, como eu disse, pequenininha. Tá? Então a compressibilidade da água ser pequena tem uma coisa ruim, que é o tsunami, mas tem uma coisa boa. Sobrou terra para a gente viver. Se ela fosse uma compressibilidade alta, provavelmente todos nós nessa sala seríamos peixes. Outra propriedade interessante e anômala é a densidade. Materiais normais, quando a gente diminui a temperatura, como aconteceu do domingo para segunda-feira, o que acontece quando o material diminui a temperatura? A gente diminui o volume, ou seja, aumenta a densidade. Então, em líquidos normais, materiais normais, a baixa de temperatura leva a um aumento da densidade. No entanto, a água tem uma região na qual eu baixo a temperatura e, em vez de diminuir o volume, a água aumenta o volume. Isso é uma anomalia. Isso chama-se a anomalia na densidade. E por que essa anomalia na densidade é tão importante? Quando eu tenho um material que é menos denso, ele flutua no material mais denso. Então, o gelo é menos denso que sua fase líquida, que é a água. Portanto, o gelo flutua em água. Mas mais interessante, muito mais interessante do que o gelo flutuar em água, é o fato que a água a 0 graus é menos densa que a água a 4 graus. Isso significa que quando eu tenho um lago ou um rio no hemisfério norte e congela, eu vou ter gelo coexistindo com água a 0 graus e aqui embaixo eu vou ter água a 4 graus. A água a 4 graus é mais densa que a água a 0 graus, portanto a água a 4 graus está no fundo e os peixes podem viver porque está mais quentinho no fundo e a água a 4 graus, a 0 graus fica em cima o gelo e com isso eu consigo manter a vida. Vocês notam que a maior parte das propriedades anômalas da água, como a compressibilidade e a densidade, elas são coisas que são para manter a nossa vida, porque a nossa vida é uma vida à base de água. Existe uma outra propriedade muito menos conhecida, mas que é, vamos dizer, muito importante para mim, porque eu ganhei um prêmio graças a essa propriedade, que é a difusão. O que é difusão? Difusão é isso que eu estou fazendo. É a capacidade de se mover. Os materiais, como as pessoas, como tudo que nós conhecemos, quando a gente está mais denso, mais pressão, é mais difícil se mover. O que acontece com um líquido normal? Num líquido normal, quando eu diminuo a pressão, quando eu diminuo a densidade, quando eu tenho mais espaço, a difusão aumenta. A água tem uma região no qual eu aumento a pressão, eu empacoto e ela anda mais depressa. Aqui está uma fotografia da água. A água é um oxigênio, 2 hidrogênios. O oxigênio é tipo aquele guloso. Quem é que não teve já aquele amigo alto, forte, grande, que quer tudo para ele? Certo? Meu, tá? O oxigênio é isso. Ele rouba todos os elétrons do coitadinho do hidrogênio que é magrinho. Ao roubar o elétron, ele fica negativo.
e eu formo uma espécie de dipolo desse oxigênio guloso com os hidrogênios magrinhos. Esse dipolo atrai as moléculas vizinhas da água através de uma coisa que chama-se ligação de hidrogênio, que é uma espécie de voleibol com o último elétron da camada do oxigênio. Então eles ficam jogando, formando isso aqui que chama-se um tetrâmero. Ele pode formar 4 ligações de hidrogênio. O hidrogênio fica compartilhando elétron, compartilhando elétron, compartilhando elétron. Isso é uma ligação covalente? Não. Ligação covalente é como casamento. Era para ser para sempre. Tá? Nem sempre é, mas era para ser para sempre. Ligação de hidrogênio é como ficar em festa. Vai na festa, fica 10, dependendo da festa. Ah, é isso. Tu liga, desliga. Liga, desliga. E nesse liga-desliga que eu estou representando aqui, meus tetrâmeros, eu posso ter uma configuração em que os tetrâmeros estão ligados a outros tetrâmeros sem ligação de hidrogênio ou com ligação de hidrogênio. E vocês percebem uma diferença fundamental. A ligação de hidrogênio, ela é meio chata. Tu não pode estar muito perto, tu não pode estar muito longe. Tem a distância exata da ligação. É como jogar voleibol com criança pequena. Quem é que já jogou bola com criança pequena? Tu não pode ficar muito perto da criança e não pode ficar muito longe porque ela não alcança. Tu tem que dar exatamente na mão da criança. Como isso é uma ligação de transferência de elétrons, tem uma distância exata. Olha só o que acontece quando eu aqueço o sistema. Quando eu estou em baixíssima temperatura, eu quero fazer ligação de hidrogênio, porque baixa energia, então eu fico longe. Quando eu aqueço, eu fico perto. Isso explica porque eu tenho aquele aumento na densidade. Então, gelo tem todas as ligações de hidrogênio, eu aqueço, rompo e as partículas se aproximam, o que é anômalo. Então, eu tenho 2 configurações, uma configuração mais colada, quando eu não formo a ligação de hidrogênio, e uma mais distante. E isso explica a anomalia na densidade. Aqui eu estou representando uma molécula de água, tá? Novamente, e o que a gente fez alguns anos atrás foi fazer uma simulação. O que é uma simulação? Em vez de ir no laboratório, em vez de eu vir aqui no laboratório, pegar um pote de água e medir a difusão das moléculas de água, eu vou no computador e ponho as moléculas de água e meço quanto elas estão se movendo. O que a gente descobriu com essas moléculas de computador? A gente descobriu exatamente aquela anomalia na difusão que eu tinha mostrado os dados experimentais para vocês. Mas aí vocês vão dizer, o que tu ganhou com isso, uma vez que tu tivesse exatamente a mesma coisa que o cara conseguiu no laboratório. Não aprendeu absolutamente nada, tu só ficou brincando de videogame de moléculas de água. Na verdade, eu posso fazer uma coisa que o experimental não pode fazer. Eu posso colocar um vetor na minha molécula de água e eu posso olhar como ela está girando. O experimental consegue olhar como ela se mexe, mas ele não olha como ela gira. E isso eu posso fazer. E por que eu queria fazer isso? Porque eu achava que na difusão, quando a molécula difundia mais rápido, vocês lembram, a molécula de água tem os hidrogênios, eu achava que ela fazia isso. Tá? Ela fazia o que os meus colegas chamam a dancinha da Márcia, que é virar para um lado e virar para o outro para manter as ligações de hidrogênio enquanto se mexe. Para verificar isso que a gente calculou o tempo de rotação. E o tempo de rotação tem um máximo, ou seja, demora mais tempo girando, justamente na mesma região onde eu tinha um mínimo na minha difusão. Só que não eram as moléculas que andavam mais rápido, as moléculas que giravam mais rápidos. Na verdade, o que acontecia era um efeito catraca. Ou seja, as moléculas de água mais rápidas andavam e as em volta ficavam girando para fazer as ligações de hidrogênio. E com isso, a gente pode entender um pouquinho porque ela difunde mais rápido quando tem mais densidade. Porque tu vai conseguir ter essas moléculas girando bem mais empacotadas. Mas para provar isso, a gente calculou uma outra coisa. A gente calculou quantos vizinhos as moléculas de água tinham. Quando eu sou gelo, eu quero fazer 4 ligações.
Se eu quero fazer 4 ligações, eu tenho que ter 4 vizinhos. Só que a gente foi olhar naquela região em que ela difundia rápido e o que acontecia é que nessa difusão de máximo, na difusão, as moléculas de água tinham 5 vizinhos, 6 vizinhos. E aí eu descobri, e é uma das razões que eu ganhei o prêmio, o efeito Ricardão. Ou seja, a molécula de água faz as 4 ligações, mas chega uma 5ª molécula de água que faz com que seja mais fácil a molécula se mover de uma ligação para outra ligação. E com isso a gente conseguiu corroborar o dado experimental que mostrava anomalia na densidade de difusão e o nosso modelo mostrava anomalia na densidade e difusão. Buenas. Só que a água do dia a dia, a água que nos interessa para aplicações tecnológicas, ela não está tão facinha como num potão de água como aquele. A maior parte dos sistemas, a água está confinada. Ou seja, eu não posso fazer uma simulação ou um experimento no qual eu tenho um montão de água e olho só o que a água está fazendo. A água está presa em algum lugar. E aqui eu vou dar um exemplo para vocês, que é o aquífero Guarani. Alguém já ouviu falar o que é isso? O aquífero Guarani é uma espécie de grande lago imenso, ele tem 1.200.000 quilômetros quadrados por baixo, mas muito por baixo. Ele está da ordem de 1 quilômetro para baixo. Tá? É um grande manancial de água, mas essa água não está pura. O que aconteceu é que com o passar do tempo, terra e água se misturaram, se formou uma camada de basalto, por onde não passa nada, e ficou esse lamaçal muito molhado aqui embaixo. Isso é água boa, é água que poderíamos usar, mas nós temos que saber como extrair essa água. Essa água percorre o norte da Argentina, Uruguai, parte do Paraguai, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, boa parte do estado de São Paulo, que, como vocês já devem ter ouvido nas notícias, tem faltas terríveis de água. Então, a utilização do aquífero Guarani como uma futura fonte de água potável é muito importante. Só que nós temos que entender como trabalhar essa água, que é confinada a alta pressão. Aqui só para ilustrar que é uma coisa, ela não está pura, ela está nesse formato aqui, em que eu tenho água com vários obstáculos no meio, água confinada. Exatamente como também acontece na camada do pré-sal. Um outro sistema importante, vocês estão vendo que eu estou trazendo ideias de como é que a gente vai poder ter água limpa. Um outro sistema importante é como nós vamos tirar o sal da água do mar. Lembra que eu falei que 98% da água que nós temos é salgada. Nós temos que aprender a separar o sal da água do mar. O nosso corpo sabe fazer isso, no nosso rim. O nosso rim é uma super máquina de separar sal de água, utilizando uma proteína que eu estou desenhando aqui embaixo, que se chama aquaporina. O tamanho desses canalicos da aquaporina é mais ou menos 1 nanômetro. É muito pequeno. Então, o nosso rim tem todo um sistema, quase uma fabriqueta, de um monte dessas aquaporinas e algumas bombas para jogar fora o sal. Tá? Esse sistema, ele é 30 vezes mais eficiente, ele gasta 30 vezes menos energia que o melhor sistema de filtros de dessalinização que existe hoje em dia. Então, entender e reproduzir esse sistema é muito importante. Mas esse sistema parte por compreender água nanoconfinada. Obviamente, fazer uma aquaporina, que é uma proteína cheia de rugosidades, é muito complicado. Então, o que a gente consegue fazer, que é uma aproximação disso, é fazer um nanotubo de carbono. Tá? Então, experimentalmente, as pessoas constroem nanotubos de carbono, que é uma coisa muito pequenininha. Para quem não tem noção do que é nano, vocês escrevam um 0, depois vocês coloquem 8 zeros e 1, e aí vocês têm o tamanho. É muito pequenininho. A água dentro desse sistema
tem um comportamento completamente inesperado. Ela difunde um monte. Isso é um gráfico que mostra a difusão à medida que eu diminuo o tamanhinho desse meu tubo. É difusão, tá? As partículas estão se mexendo lá dentro e eu diminuo, baixa, como eu devo imaginar, tem menos espaço, mas de repente, pumba, aumenta. Eu tenho uma região onde eu diminuo o espaço e a água se move mais rapidamente. Para tentar entender isso, as pessoas pegaram esse tubo, experimentalmente, cortaram e olharam onde a água estava. Olharam, e a água não estava distribuída uniformemente. A água formava camadas perto da parede e no centro. E à medida que eu ia apertando ou aumentando, eu aumentava ou diminuía o número dessas camadas. Ou seja, a água, nanometricamente, se organiza em fileiras, tá? Em vez de estar dispersa e espalhada em todos os lugares. Para tentar entender isso, o nosso grupo resolveu fazer uma simulação. Tá? Então, a gente criou um reservatório, eu pus água desse lado, pus água desse lado, construí um tubinho e olhei como é que a água se comportava dentro desse tubinho. Então, o que vocês estão vendo? Eu tenho a mesma concentração de água dos dois lados e eu tenho difusão. Difusão é isso, as partículas ficam se sacudindo. Isso é um tubão, estão vendo que eu tenho várias camadas de água e as partículas não passam de um lado para o outro porque a concentração é exatamente a mesma dos dois lados. Aí eu aperto esse tubo. Eu aperto o tubo e vocês veem que as partículas param. O sistema cristaliza numa certa distância. A água não se mexe. Quando ela está na posição em que ela forma todas as ligações de hidrogênio, ela não quer se mexer mais. Aí eu dou uma apertadinha a mais e ela volta a se mexer. Tá? Exatamente no mecanismo observado experimentalmente. E tudo isso tem relação exatamente com a formação das ligações de hidrogênio. Ou seja, a água tem exatamente esse comportamento. Eu diminuo a difusão e, de repente, aperto um pouco mais, a difusão aumenta. A aquaporina funciona nessa região aqui. Na região em que a difusão da água aumenta, porque ela forma uma única linha em que eu não tenho mais as ligações de hidrogênio laterais, então as partículas andam em fila indiana. Tá? Ligada, com ligação de hidrogênio na frente, mas sem ligações de hidrogênio laterais, então ela consegue ter essa mobilidade de fila indiana. E só para mostrar que a gente observa exatamente as mesmas camadas que é observado experimentalmente. Tá? E aqui está o resumo, o resultado experimental e o nosso resultado com o mesmo comportamento, mas como a gente consegue olhar as moléculas, a gente consegue entender o mecanismo do rompimento das ligações de hidrogênio. Mas eu não queria olhar só difusão, tá? Porque o que a aquaporina faz não é difusão, é fluxo. Fluxo, a água sai daqui e vai para lá. Difusão é só as moléculas fazendo isso. O que a gente sabe das leis de hidrostáticas? Que quando eu tenho este volume, tá vendo que eu tenho um volume aqui, tá? Tenho esse volume aqui para se deslocar e, por continuidade, esse volume vai chegar aqui onde é mais apertadinho, onde eu tenho uma área menor e ele vai se deslocar. Então, para eu conseguir fazer esse volume, tá vendo que ele anda uma distância muito maior, mas é a mesma quantidade de água que tinha aqui, esses carinha aqui tem que ser muito rapidinhos, tá? Então, quando eu tenho um cano pequenininho, a água sai com uma velocidade maior do que quando eu tenho um canão. Isso a gente sabe quando está molhando planta, que a gente, né, Noemi? A gente aperta para molhar a planta com maior velocidade. Buenas. Então, não é de estranhar que a velocidade da água, quando eu vou fazer fluxo, e aqui eu estou representando o fluxo, tá, seja maior quando eu tenho um caninho pequeno que um canão. Só que, quando eu vou olhar a água nano, tá, eu faço as contas bonitinho, tá, e descubro que a velocidade que eu meço, tá, é 600 vezes maior do que a velocidade que as minhas contas
usando aquele cano hidrostático macroscópico, me disse que tinha que ser. Então tem uma coisa muito esquisita. Mas mais esquisito é que esse comportamento, eu vou diminuindo o tamanho do cano, ele não é monotônico. Ele sobe, desce, sobe. Ele faz um comportamento estranhíssimo. Tá? E por isso que a água aporina, lembra que andando lá, ela manda um monte de água, 600 vezes maior do que se eu tivesse o meu cano grande, que é o cano usado para dessalinizar hoje em dia a água do mar. De novo, vai lá, Márcia e seus alunos, fazer fluxo. Para fazer fluxo, eu faço exatamente a mesma simulação que eu tinha feito antes, só que eu deixo bem pouquinha água aqui e um montão de água aqui. Se eu fizer isso, as partículas de água passam de um lado para o outro lado. E vão aparecer essas camadas, à medida que eu aperto, aparecem essas camadas. E aparece exatamente esse mesmo comportamento, tá vendo? Eu vou diminuindo o tamanho do tubo, e isso aqui não é o fluxo, mas é o aumento do fluxo comparado com o que teria se o sistema não fosse nanométrico, com esse mesmo pico. Estão vendo? Olha, tem um monte de água aqui, tem um pouquinho de água aqui, e as partículas de água estão fluindo de um lado para o outro lado. Vocês devem notar que como são formadas camadinhas, as partículas de água não fluem assim. Tá? Elas fluem rápido, porque elas fluem assim. Tá? Como deveria ser o trânsito se as pessoas todas andassem na sua pista e não ficassem trocando de pista toda hora. Tá? O fluxo andaria muito mais rápido, porque cada um andaria rapidamente na sua pista. À medida que eu aperto, pode acontecer uma diminuição, como eu mostrei para vocês ali no gráfico. Se eu apertar um pouquinho mais, vocês estão vendo? O fluxo, quando eu faço muito pequenininho, ele é muito rápido, porque as pessoas têm que ficar na sua fila como devia ser no trânsito. Entende? Só tem uma pista, tu tem que andar nessa pista. Esse fluxo é um fluxo como se vocês tivessem um tubo, e vocês colocassem um outro tubo dentro e empurrassem. Esse fluxo, muito rápido, é o fluxo que a água aporina utiliza. E aqui vocês estão vendo a comparação do dado experimental com o dado que a gente obteve nas nossas simulações. Em resumo, eu espero ter convencido vocês que sim, água, apesar de ser uma coisa cotidiana, simples, que todo mundo acha que já entendeu tudo sobre a água, ela tem 70 anomalias. Essas anomalias são importantes para manter a nossa vida, já que nós somos quase que completamente formados por água. E o nosso planeta é governado e termalizado pela água. Então, o uso dessas anomalias faz com que a gente possa, no futuro, dessalinizar a água do mar, obter água potável do fundo a 1 quilômetro abaixo, mas também é importante quando vai extrair petróleo, porque quando tu vai extrair petróleo, tu joga água quente para empurrar o petróleo, isso fica preso em tubos nanométricos, então entender como a água flui nesses lugares nanométricos, formando essas camadinhas que eu mostrei para vocês é importante, ou mesmo para extrair os açúcares do etanol. Tá? O etanol é uma matriz cheia de caninhos e quando tu vai extrair, o que eles fazem é que eles lavam a matriz de etanol e congelam. E a água fica presa dentro desses canaizinhos, exatamente como nesse filmezinho que eu mostrei para vocês. Tá? Então a água sim é um líquido complexo, tá? E a água sim é importante para manter a vida. Obrigada.